Está começando mais um podcast Exponencial. Exponencial, um evento aqui organizado pela TopMind, com a minha participação, Harold, CEO da Metanoia Digital, e hoje está nos desfalcando o Marcelo, CEO da Exponência Consultoria. Como vocês sabem, nós três atuamos em conjunto aí, não só nesse podcast, mas em vários projetos de inovação, transformação digital, desenvolvimento de liderança, e a TopMind tem um trabalho incrível aí com centenas de clientes, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E hoje temos mais um convidado mais do que especial. Ricardo Ribeiro está aqui conosco, da Mosaic Fertilizantes. Ricardo, seja muito bem-vindo. E aproveitando, né, já se apresenta aí para a nossa audiência, para eles te conhecerem um pouco. Excelente, Harold, obrigado pelo convite, a Sandra, toda a comunidade aí da Top. Bom, eu sou o Ricardo Ribeiro, eu sou um esportista de carteirinha, sou formado em Tecnologia da Informação, fiz MBA aí em Administração e comecei a minha carreira em consultoria pela Pricewaterhouse e fiquei lá alguns anos, uns 5 anos, e depois eu tive a oportunidade de migrar para uma empresa francesa, automotiva no Brasil, a PSA Peugeot Citroën. Foi uma experiência riquíssima, de uma importadora virou uma montadora no Brasil, então foi super joia viver essa fabricação de carros locais. E ali, há praticamente 18 anos atrás, eu recebi um convite para fazer parte de um projeto global da Nestlé, onde eu fiquei até 4 meses atrás. E lá eu percorri vários países, fiz muita coisa por lá, e nos últimos 5 anos tive o privilégio de sentar na cadeira como CIO da companhia para a subsidiária brasileira. E há 4 meses atrás, eu aceitei uma proposta de dar uma virada e falar um pouco mais de estratégia, de inovação, de transformação digital, nesse mundo apaixonante do agro. E estou hoje como responsável da transformação digital da Mosaic Fertilizantes, uma empresa americana que veio crescendo muito nos últimos anos, de uma forma exponencial, e a gente tem uma missão muito nobre para ajudar a gente produzir os alimentos que o mundo precisa. Pô, excelente, que bela trajetória. Eu senti uma afinidade aí, porque eu também trabalhei numa montadora, né? E num fornecedor automotivo, Ricardo. Então, conheço bem esse lado. Eu assim, né? Eu ainda tenho um pouco de dores com relação a esse mercado, porque às vezes parece que eles estão um pouco desligados assim do que está mais bombando e tal, mas eu ainda acho extremamente encantador o nível de desafio que é você estar dentro do setor automotivo com, hoje em dia, né, logística global, cadeia de supply chain aí, mundo inteiro, para você conseguir fazer um carro que normalmente tem uma margem muito pequena, né? A galera se ilude assim, pensando, não, o carro está muito caro, é o imposto, é a margem da montadora. Não, gente, eu estive lá, eu fui do financeiro, o Ricardo esteve lá também, sabe como é que é? Cara, os caras lá estão brigando no centavo para fazer o negócio funcionar, né? Incrível. Eu peguei uma outra época, né? Obviamente, duas décadas atrás, e nem se falava em carros elétricos, carros conectados. Então, a luta hoje é uma luta tecnológica, basicamente, muito ligada à nossa conversa aqui, porque o carro é carro, ele vai te levar do ponto A ao ponto B. Agora, a disputa hoje é justamente essa parte de conforto, tecnologia, os carros autônomos, você utilizar o seu tempo enquanto você está dentro do carro. Enfim, acho que a briga mudou, mas com certeza as margens e assim por diante continuam sendo aí um fator crítico de sucesso, né? Exatamente. Não, e é incrível, né? Aí na sua trajetória, o trabalho com a Nestlé sempre me encanta quando eu olho assim aquela latinha de leite condensado que a minha esposa sempre pede para eu comprar.
porque ela adora, né? E eu olho para aquilo e penso assim, cara, a empresa nasceu disso, né? E olha quem é hoje, né? Tipo, é surreal tudo que eles conquistaram. Né? Não, sem dúvida, uma companhia que, pelo menos a minha conexão, ela vai muito além do produto, né? É uma conexão familiar, é uma conexão de infância, é uma companhia que tem 99% de penetração nos lares brasileiros. Que companhia tem isso, né? Então, com certeza é uma história linda de sucesso, e uma empresa de mais de 150 anos, que eu tive o privilégio, eu sou, assim, super, super grato de ter podido participar um pouco dessa história, e tudo na vida, né? Tem começo, meio e fim, e a gente, obviamente, busca aí novas aventuras que estão me deixando tão contentes, ou mais contentes ainda agora. Não, legal, legal. Ricardo, aproveitando aí que você explicou, você falou um pouco, né? Eu estava lá no desafio da Nestlé, na TI e tudo mais, e aí eu vim para a Mosaic Fertilizantes para fazer transformação digital e tal. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando o pessoal da Top Mind passou o seu contato para a gente conversar aqui, que tem essa mudança, né? TI para digital, né? Cara, você enxerga que, tipo assim, é a mesma coisa, é só um hype de nomenclatura, ou realmente são, tipo, funções e atividades diferentes que precisam de mindsets e skills diferentes, assim? O que você percebe disso? Olha, Harold, boa pergunta. Tem muita confusão, né? Eu recordo as minhas 2 primeiras semanas, eu falei com vários executivos e eu fiz uma pergunta: o que é a transformação digital para você? E algumas pessoas falaram, outras pessoas travaram, outras pessoas foram no Google, outras pessoas... enfim, ainda não está muito claro, né? Não é uma coisa preta e branca, mas eu prefiro dizer similaridades, pois ambas as áreas, elas são complementares, tá? Então, sobre diferenças, eu acho que depende muito de qual papel a TI tem na companhia. Se é um papel de back-office, se é um papel habilitador do futuro, se ele traz novas tecnologias, enquanto o digital é mais voltado para essa parte estratégia, né? De novos modelos de negócio, assegurar uma boa experiência. Hoje a gente fala muito de experiências, né? Que é super marcante, independente se o seu produto é bom ou se o seu serviço é bom, fala-se muito de experiência, não só do funcionário, né, da pessoa que está vestindo ali aquela camisa, mas principalmente do cliente. A experiência online, a experiência offline, e como também todos os parceiros de negócio que estão ali no meio da nossa cadeia. A transformação digital, ela mostra muito tudo isso, né? E obviamente, também o lado da disrupção. O que eu vou fazer e ser pioneiro? Né? Em toda a parte dessa cadeia, TI tem que ser parceiro estratégico para habilitar, porque os produtos digitais, no final das contas, eles são também movidos por tecnologia. Então, tentei aqui falar um pouco das diferenças e similaridades, mas eu prefiro dizer dessa parte complementar, né? Um não vive sem o outro. Perfeito ponto, Ricardo. Isso aí até me lembra a conversa que a gente teve aí recentemente com o Djalma, que foi um dos nossos convidados, e ele falou justamente isso, né? É um momento da TI sair do back-office, como você falou mesmo, e habilitar o futuro. Adorei essa frase aí, habilitar o futuro. Perfeito. Exato. Não, o Djalma, grande parceiro, trabalhamos juntos. Olha que curiosidade legal. Você mencionou. Aproveito para mandar um abraço para ele. Uma pessoa que inspira muita gente, faz o bem, muito competente, e obviamente, a parceria, independente das companhias, eu acho que esse espírito de colaboração a gente tem que ter com todos os nossos colegas, né? Ninguém sabe tudo, então é muito, muito, muito legal ter citado o colega. Legal. Prazer e uma honra. Legal. O Ricardo, aí vem aquele questionamento, né? Isso é uma coisa que tem particularmente me incomodado um pouco em vários clientes, né? Que eles me chamam assim,
a gente quer aqui avançar na transformação digital e tal. E você falou muito bem aí da experiência do colaborador, da experiência do cliente e tal, e a galera me chama e eu chego lá, o que vocês estão fazendo? Então, nós temos 3 squads aqui que estão trabalhando já no modelo de transformação digital. Só que, tipo assim, isso é meio transformação ágil, né? E ágil faz parte, ajuda, tudo mais, né? Tem um princípio por trás do porquê você está fazendo uma transformação digital, também levar a uma transformação ágil, mas eu sempre falo, cara, não é só isso, né? Tipo, você tem muito mais para fazer além de implementar uma metodologia ágil. E normalmente, quando eu penso assim, os players que você já passou, né? Nestlé gigante, agora Mosaic Fertilizantes e tudo mais, transformação ágil nesse contexto normalmente é um grande desafio, porque a galera começa a ir para aqueles modelos de ágil em escala, né? Meu, tenho 3.000 desenvolvedores aqui, como é que eu vou lidar com entregas ágeis nesse contexto, né? E eu sei no seu histórico que você já passou um pouco por esse tipo de processo, né? O que faz um programa de transformação ágil funcionar bem, principalmente nesse ambiente, assim, nesse contexto tão grande que algumas empresas têm, né, hoje em dia? Olha, o ágil, Harold, ele proporciona resultados parciais com ganhos parciais. Então, é você fazer sempre um pouquinho visando aquele resultado final, né? Ao invés de aguardar, tudo está pronto para você ter um determinado benefício. Então, se o carro tiver 3 rodas, usando aí o nosso exemplo que a gente já viveu, e ele te levar do lugar A para o lugar B, com segurança, conforto e assim por diante, vamos embora. Esse é o ágil, né? Então, é uma nova maneira de trabalhar, tem um change management fortíssimo, que mexe com cultura, que mexe com mindset, e que não é trivial. Eu sempre menciono, e é uma luta constante desse mundo corporativo, para a gente nunca subestimar essas fundações, porque a gente quer resultado, né? A gente quer que o cliente receba mais rápido, né? A gente quer fazer com que o nosso market share, a gente quer trazer dinheiro novo para a companhia, a gente tem ações na bolsa, a gente quer ter uma performance boa, mas a gente nunca pode subestimar essas fundações. Eu acho que o ágil, ele traz justamente fundações bastante sólidas para a gente poder chegar do outro lado. E aí, respondendo a sua pergunta, não existe uma fórmula única, né? Não existe segredo, mas eu creio em muita comunicação assertiva. Eu gosto muito de treinamento na prática, eu não gosto muito de salas de aula e assim por diante, tal. É o treinamento na prática com ações específicas. Por isso que eu gosto muito de discutir casos de negócio. Olha, eu tenho um determinado caso, eu tenho uma determinada situação, como o ágil pode me trazer? Como é que eu posso transformar esse tipo de coisa, né? E aí a gente volta às nossas origens, os nomes mudam, mas os processos ficam muito parecidos. A gente tem fundação, a gente consegue engatinhar, andar, para a gente sair correndo, porque se a gente sair correndo agora, muito provavelmente a gente vai cair, né? Então, eu acho que ele traz muito dessa parte da cultura, desse mindset, e, novamente, não é trivial, e a gente vai no coração, no cerne ali da companhia, então tem todo um pedaço de atenção, e eu concordo com você, toda essa parte dessas novas metodologias, elas aceleram, elas habilitam uma transformação, uma jornada de transformação, e sem dúvida nenhuma, com essas entregas parciais, traz também toda a parte de experimentação, né? Será que as nossas companhias hoje, elas têm essa cultura de experimentação, ou a gente só vai ali, atira o dardo, quando ele for na mosca? Então, eu convido todos que estão nos assistindo a fazer essa pergunta e desafiar esse status quo. Bom ponto, Ricardo. Eu gosto muito de uma ferramenta de análise de projeto estratégico, assim, chamada VRIO, né? São 4 perguntinhas bem básicas lá. É valioso o que você está fazendo, é raro, é difícil de imitar, e a sua organização está pronta
para fazer isso. E eu acho que às vezes, né, a galera fica olhando ali, poxa, é valioso porque o Spotify faz, porque o Google faz, porque todo mundo faz. Não é raro, então eu preciso fazer porque está todo mundo fazendo. Mas pouca gente chega até a pergunta do né? Você está preparado para fazer essa transformação ágil? Você tem essa cultura de experimentação? Será que você precisa implementar realmente na empresa inteira para todos os 10 mil pessoas que você tem na área de TI? Ou você consegue começar pequenas ações que vão gerar aí um efeito viral dentro da empresa, né? Eu acho que esse é um ponto relevante para os nossos ouvintes aí pensarem, né? Antes de quererem colocar um elefante na sala, né? Será que ele vai passar na porta? Essa é a primeira. Exato. Eu acho que a gente tem que acho que começar pequeno. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa em várias alternativas, como a gente falou no início do nosso papo, não subestimar as fundações, ir testando, ir devagarinho, o que faz sentido a gente escala, o que não faz sentido a gente perde. Sempre olhando para a parte de business case, né? Porque a gente trabalha em companhias para, obviamente, gerar resultado. Então, eu acredito muito nesse caminho, né? E é um caminho que vem sendo feito já faz décadas, e agora a gente conseguiu estruturar isso de uma maneira que todo mundo entenda e, obviamente, trazendo aí o que o mundo moderno nos proporciona, né? Perfeito. Eu vi uma estatística recentemente que me assustou bastante, Ricardo. É de um livro de um gestor de TI bem famoso chamado Tony Saldanha. Ele foi da P&G. E lá no livro dele, ele fez uma pesquisa, né, contratou uma pesquisa, e ele descobriu o seguinte, que 70% dos projetos de transformação digital não atingem os resultados esperados, o que daria aí na conta dele mais ou menos 900 bilhões de dólares, né? Então, eu recomendo o pessoal ler aí, o livro lançou recentemente, Why Digital Transformation Fail, né? Por que a transformação digital tem falhado? E aí eu te pergunto, né? O que faz ela dar certo, né? Porque os dados já estão aí para dizer que normalmente a gente tem esse lance, a gente tem uma expectativa que não é alcançada, né? O que faz dar certo? É muito interessante o ponto, porque a gente normalmente compartilha as histórias de sucesso. O que funcionou? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? E para os amigos, os colegas, né, que estão nessa jornada, alguns mais maduros, outros nem tanto, e alguns ainda começando, eu gosto muito de dizer que a transformação digital é uma jornada. É realmente uma jornada. Realmente não vai ser do dia para a noite ou de um ano para outro que a gente vai fazer isso acontecer. E que existem várias linhas de chegada. Né? Então qual é a linha de chegada para essa transformação digital? Não existe. Mesmo porque daqui a 5 anos, dizem até os gurus que não vai existir mais smartphone. Será que a gente acredita nesses gurus? Se a gente não acredita nesses gurus, a gente vai abrir a mão, vai abrir um holograma, e eu vou falar com o Harold aqui da mesma maneira que a gente está falando através dos nossos devices, né, do nosso computador, dos nossos celulares. Enfim, eu acho 5, 10 anos ainda muito tempo, né? Então, eu acho que essas linhas de chegada, a gente, às vezes, a gente não sabe quais elas são a longo prazo, e as de curto e médio prazo, a gente mesmo cria. Então, por que eu estou fazendo uma transformação digital? Quais são os benefícios que eu quero para essa transformação digital? Existem os KPIs diretos, existem os KPIs indiretos, e muitas vezes são KPIs evolutivos, e a gente mesmo determina, olha, em 1 ano eu quero ter uma identidade digital, e é muito do plano diretor que a gente está fazendo agora nesse meu novo desafio, né? O que é ter uma identidade digital? É A, B, C, olhar para o mercado e assim por diante. Segunda meta, o que é pensar digital? Já temos uma identidade, o que é pensar digital? A gente tem os talentos, né? A gente tem as bases de dados, a gente tem motores de predição, então isso é pensar digital, né? Toda essa chuva de tecnologia que está vindo hoje,
E aí, a partir disso, a gente é digital. A gente é digital internamente, né? A gente olha para os nossos processos, a gente olha para as nossas soluções, e aí a gente se torna go digital. Então, a gente tem condição de ir para o mercado com os nossos parceiros de negócio, podem ser os nossos fornecedores, qualquer um que esteja ali no meio do caminho, por exemplo, fretes, ou os nossos clientes, que eles adquirem os nossos produtos, eles adquirem os nossos serviços, a gente vai digitalmente para eles, né? Então, eu mapeei aqui de uma forma extremamente macro o nosso plano diretor, que está riquíssimo documento, assim, super contente de poder compartilhar um pouco dele em algumas próximas conversas, porque aí é um papo extremamente longo, sem falar muito de estratégia, obviamente, porque a estratégia da companhia é única e somos quem somos, justamente por essa parte de estratégia, mas são sucessos evolutivos, né? Por que uma transformação digital dá certo? É porque a gente define bem os nossos papéis, responsabilidades, as nossas metas, as nossas parcerias internas e externas, e a empresa ser leve sobre o ponto de vista de implementar novas soluções. Eu acho que esse é um critério interessante. O grau de satisfação dos nossos clientes nas suas jornadas online e offline, como a gente falou, eu acho que é um critério de sucesso ou falha. A avaliação da jornada do colaborador, né? Então, você começa a fazer aquela determinada paquera, as pessoas entram em contato com você, te mandam um assessment, que às vezes é um assessment ali meio jurássico, ou às vezes é um assessment super intuitivo que você faz. Então, essa jornada da contratação até a aposentadoria, é óbvio que essa jornada ela pode ser terminada ali no meio do caminho, mas como é que está esse nosso colaborador? Eu acho que esse é um critério importante, né? O pioneirismo em soluções da indústria, como personalização em massa. Será que a gente pode fazer isso? A gente consegue fazer isso? Hoje em dia, a gente está falando muito de personalizar os produtos e os serviços, automatização, motores de predição, como a gente falou, para tomada de decisão correta, entre outros, e, obviamente, habilitar o crescimento da companhia através dos velocímetros que nunca mudam, né? Que é o market share, é trazer dinheiro novo, né, com o EBITDA da companhia. Então, são esses KPIs que a gente tem, que é o organic growth e assim por diante, né? Eu acho que uma coisa tem que estar ligada à outra e a gente tem que sempre conectar a transformação digital com as metas maiores, né? Quais são as metas de negócio? Qual é a nossa empresa do futuro? Como é que a gente está vislumbrando isso? E a gente começa a habilitar todos esses mini sucessos ao grande sucesso da onde a gente vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos. Não é uma resposta trivial, mas eu acho que são sucessos homeopáticos que você vai construindo essa sua carteira digital para a gente chegar do outro lado e deleitar o colaborador, o próprio consumidor, o nosso cliente e toda essa nossa cadeia. Eu adorei essa sua visão relacionada ao colaborador, porque é algo que eu sinto muita falta, né? O que eu tenho visto no mercado é assim, o CEO foi lá para o Vale do Silício numa missão, né? E aí voltou todo empolgado e agora top-down, vai todo mundo virar ágil aqui, eu quero RPA, eu quero Omnichannel, eu quero não sei o quê, mas não para pensar que, cara, são as pessoas que estão ali dentro que vão conseguir fazer com que esse negócio ande, que vão talvez até adotar. Se você não compra elas para o projeto, elas podem se tornar o empecilho, a resistência e assim por diante, e fazer com que o negócio realmente fracasse, né? Exato. Perfeito. Eu acredito muito, né? Porque, óbvio, por trás do CNPJ tem os CPFs, e os CPFs que fazem isso acontecer. Então, e hoje, obviamente, com toda essa a digitalização, eu vou utilizar esse termo, que às vezes eu não gosto muito de utilizar, sim, mas a gente tem, assim,
salgado, doce, e pratos diversos para a gente degustar, né? E se, obviamente, a companhia que nós estamos hoje, né, que os nossos colegas que estão nos assistindo, não tem justamente esses pratos apetitosos, é uma questão de dias para a gente experimentar outra coisa. Eu acredito muito, né, nessa jornada do colaborador, então eu sugiro não subestimar. A gente pode perder talentos incríveis com esse atrativo, né? Sim, perfeito. Eu gostei que você não gostou da palavra digitalização, porque eu também tenho certos reticências com o termo, porque eu vejo muito assim, o pessoal falando, quero fazer transformação digital, mas o que o cara quer é digitalizar processos. E você deixou bem claro lá no começo. Cara, e depois corroborou no final, né? O objetivo da transformação digital é novos modelos de negócio, é atingir os resultados que a empresa espera e até fazê-los crescer exponencialmente, como o digital pode trazer, e não só lá assinar o documento digital, que já é algo tão óbvio, né? Tipo, ainda mais na pandemia. Ainda mais na pandemia, eu acho que essas coisas que eram meio uau, elas se transformaram assim, né, trivial. Então, muito, muito bem observado, é isso mesmo. Exatamente. O digital, Ricardo, me chama a atenção pelo impacto colaborativo que a gente tem tido, né? Primeiro, as grandes ferramentas que sempre são usadas como exemplo, Airbnb, Uber, YouTube, não sei o quê, elas todas têm essa característica de colaboração, né? A metodologia ágil traz essa visão também da multidisciplinaridade e tudo mais. E recentemente eu dei uma fuçada, uma stalkeada lá no seu LinkedIn, né? Eu vi legal. Que você comentou que fizeram um treinamento de diversidade dentro da Mosaic Fertilizantes e tudo mais. Eu queria que você me contasse um pouco, assim, diversidade, colaboração, para mim tem tudo a ver com o movimento de transformação digital, com a ampliação do repertório das pessoas que estão lá dentro para gerar soluções mais criativas e tudo mais. Qual é o nível de importância que isso tem hoje, né? Nem sei se essa é uma boa pergunta, porque para todo mundo eu acho que é muito alto hoje em dia, mas que ações efetivas vocês estão conseguindo tomar assim, para fazer a empresa mais diversa, colaborativa e assim por diante? Olha, eu gosto muito dessa pergunta, porque essa pergunta mexe muito com os meus princípios de pessoa, né? Os meus princípios familiares. E, óbvio, durante todo o processo de paquera, né, eu percebi e tive uma noção muito factual, não foi uma noção, né, com provas efetivas de que a companhia ela tem um lado social extremamente forte, e diversidade e inclusão é algo que acontece na prática, não é algo que está no PowerPoint, que a gente vende em 1, 2, 3 all hands e a coisa fica ali meio no meio do caminho. Isso me chamou muita atenção e, enfim, a ideia foi comprada. Então, respondendo a sua pergunta, tem tudo a ver, né? A diversidade e inclusão com a transformação digital tem tudo a ver, né? E não é somente para a minha área, né? É para a empresa como um todo, né? Para a empresa ser um reflexo do mercado. Então, essa é a ideia, né? A empresa ser um reflexo do mercado. Então, eu responderia que a importância é da seguinte forma: a soma das diferenças causa resultados extraordinários. Né? Eu gosto muito da soma das diferenças. Né? Então, eu tenho filhos relativamente pequenos, aí 6 e 8 anos, e outro dia eles começaram a perguntar, né? Imagina, com 6 e 8 anos, o que é diversidade, o que é inclusão, e falando um pouco sobre a escolha sexual da pessoa, ou a cor da pele, e assim por diante, e eu comecei a falar, olha, isso pouco importa, né? A minha pele, por exemplo, é bege, né? E eu falei para eles, não existe, né? E a sua? A minha é amarela. Legal, então você é amarelo, e eu sou bege. E assim por diante. O que isso tem a ver
né, com a competência da pessoa, com os princípios da pessoa, o que ela vai adicionar dentro da sociedade, da corporação profissional, nada, absolutamente nada. A importância disso é zero. Ela chega a ser até, né, sei lá, negativa, porque pouco importa. Então, independente disso, eu acho que a gente tem que ser realmente um reflexo da sociedade, para a gente refletir os nossos produtos e serviços para os nossos clientes que estão lá, absolutamente na ponta. Nesse mundo agro, a diversidade ela é maior ainda, né? Porque com uma simplicidade atrás ali de um chapéu de um fazendeiro, tem muita sabedoria, né? Tem muita verdade que os livros não comentam, e é a vida como ela é, né? Das famílias que se tornaram fazendeiras, e hoje nós temos no Brasil, é a fazenda do mundo, né? Que a gente brinca, tem essas mega farms, né? Essas mega fazendas. Da onde tudo isso surgiu, né? Surgiu, na verdade, de uma ideia, de um conceito, e de talvez uma pessoa que não teve oportunidade de estudar muito, mas o conhecimento da vida tornou né, tornou-se o que ela se tornou. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso umbigo e dizer, olha, eu não sei tudo, e hoje eu vou aprender alguma coisa. E você escolhe uma pessoa, escolhe um tema, escolhe um ambiente, e eu tenho certeza absoluta que a gente sempre aprende, porque a pessoa que diz que sabe tudo, ela absolutamente para de aprender, e principalmente para de pensar fora da caixa, porque ela tem a verdade absoluta. Ali, no meu ponto de vista, você morre para a vida. Pô, legal, Ricardo. Isso aí, para mim, foi uma aula que você falou aí para nossa audiência, que esse ponto, assim, por que eu tenho que ser diverso? Porque o mundo onde você está entregando solução é diverso. E às vezes você não está alcançando todo o potencial de mercado que você podia alcançar, porque você não tem pessoas que expressam as diferentes pontos de vista que existem aí no planeta, né? Eu estava até conversando, fazendo uma análise outro dia do Netflix com um grupo de alunos que eu tenho lá de design thinking e tal, e eles falando assim, não, mas é que o Netflix não precisa disso porque todo mundo conhece o Netflix. Eu peguei e falei assim, peraí, primeiro, ele é proibido na China. Você já tem 1,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar, entendeu? E é incrível que, às vezes, esses pequenos detalhes do dia a dia passam despercebidos pela gente, porque a gente não tem esse olhar empático, né? Aqui no Brasil, metade da população tem acesso à internet, então metade da população talvez não conheça o Netflix, talvez não tenha ouvido falar. E isso é uma realidade de muitas empresas. A gente fica lá naquele formato, né? Na contratação tradicional, sem olhar para a diversidade, e a gente perde oportunidade de negócio. Porque lá na ponta pode estar a fazendeira, né? Conversando com você que você não estava pensando. Exato. A gente está num momento agora importante de formação de equipe, depois de 100 dias. A gente mapeou, né, quais são as dimensões que a gente precisa ir. E, óbvio, a gente contratou aí um parceiro, e uma das coisas que a gente tem falado muito é justamente busca essa diversidade, né? Para a gente ter justamente esses olhos abertos em todo o espectro. E eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso. E fica o spoiler, né? A gente está montando equipe, então tem vagas em aberto. Fiquem à vontade. Mas a ideia aqui não é justamente fazer essa propaganda, mas o tema abriu, então fiquei à vontade aqui, Harold, excelente. De chamar, e com certeza, eu acho que a gente tem que olhar para todos os lados para fazer isso acontecer, né? E trazer isso também muito para a nossa vida pessoal também, né? Então, aquele tema, não, só contrato agora de USP, GV, FAP, PUC e assim por diante, né? Isso não existe mais, né? E eu tenho dúvidas como será o ensino dali para frente, viu? Enfim, a gente tem discutido isso em alguns outros fóruns. Não existe uma saída óbvia, trivial, algumas respostas prontas, mas tem se questionado muito, né? O aprendizado da vida com o aprendizado acadêmico. Eu gosto muito do acadêmico, tá? Isso eu acho que faz bastante diferença.
mas independente disso, eu acho que todo aprendizado é bem-vindo. Esse tema, né, aprendizado ao longo da vida. Somos meros aprendizes. Sim. E as Olimpíadas agora, elas deram um show de aprendizado para quem ficou em sintonia com esse mundo novo, né? Eu acho que o Brasil deu uma aula de diversidade e inclusão nas Olimpíadas, e a gente viu os melhores resultados vindo aí, gente do céu, de cada história que você fala, gente do céu, tinha uma probabilidade tão pequena de dar certo, e a medalha de ouro veio. Então, busque a sua medalha de ouro, independente de onde você esteja agora. Eu acho que foi um aprendizado riquíssimo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você falou uma coisa muito importante, né? Diversidade de histórias, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a padrões do que é diversidade. E você expressou bem aí, a Olimpíada foi realmente um exemplo de diversidade de histórias de sucesso, incrível. Exato. Quando a gente fala de diversidade, Ricardo, naturalmente duas coisas passam pela minha cabeça aí, né? Na área de TI, eu sempre gosto de usar o exemplo da Sandra aqui, porque eu acho que ela é um mega exemplo, uma referência para todas as mulheres que querem um dia ter sucesso nessa área, né? E ainda assim é um pouco raro, né? A gente vê mulheres em posições de alto escalão dentro da TI e assim por diante. Eu queria que você falasse um pouquinho da mulher, mas e do papel do feminino, mas também você já falou lá no começo sobre change management, e quando a gente fala de diversidade, isso também aparece, né? Pô, vai ter um processo que vamos montar a equipe, talvez mudar a equipe e assim por diante. Como é que a gente lida, né? Como é que um líder consegue lidar bem com o processo de mudança, sabe? Como é que consegue fazer com que a equipe queira mudar, mude junto e assim por diante? Então, essas duas perguntinhas aí. Tá joia. Eu tenho uma meta, né, um objetivo de vida, de que quando a gente parar de conversar de diversidade e inclusão, né, e das mulheres em TI, a gente atingiu um excelente resultado, porque vai ser tão normal. Então eu tento trazer isso para minha vida pessoal e para as pessoas que eu consigo conversar, influenciar, obviamente os mais perto, a família, os amigos e, obviamente, os filhos, né? Para ter essa visão mais aberta, eu acho que a gente vai atingir. Então, esse é um KPI de vida que eu espero que eu seja abençoado com vários anos para poder atingir e realmente fazer diferença. Mas eu acho assim, mulheres em TI, né? A gente pode olhar pelo TI tradicional, ou a gente pode olhar uma história de sucesso, por exemplo, de um Big Brother que recém terminou, e a gente tem uma vencedora que virou um ícone, né? A quantidade de seguidores que essa menina tem é uma coisa absurda. Ela trabalha em TI? Não, mas ela é uma influenciadora digital, talvez das melhores do Brasil. Eu não vou dizer melhores do mundo, porque tem muitas aí, mas ela vai se tornar um ícone. O que ela colocar na frente não vai vender. Vai vender muito, vai potencializar muito. Então, eu acho que já está mudando. Eu acho que os canais digitais eles já estão formando esses influenciadores diretos e influenciadores indiretos. Agora, falando um pouco do tradicional, desse mundo corporativo, né? Eu acho que isso já vem mudando. A gente já tem lideranças exemplares e icônicas, e eu gosto muito de mencionar. Eu tive a oportunidade, na minha juventude, de conviver junto com a Paula Belízia, e ela é realmente um ícone. Eu tenho muito respeito e admiração pela trajetória dela e pelos temas que ela luta, né? Então, isso já vem mudando muito. Então, acho que fica a dica da gente dar uma olhada lá e visualizar o que ela está fazendo, porque são coisas extremamente ricas. E eu confesso que esse back-office de infraestrutura, ele é pouco atrativo às vezes, né? Tem uma série de fatores culturais, históricos, o modus operandi, né, da companhia que trabalha com o telefone tocando ainda de madrugada, isso ainda é pouco atrativo. Agora, o novo TI, o estratégico, essa chuva digital, ele é fascinante, Harold, né? Chega a ser um propósito de vida entrar nessa TI moderna, né? Então, independente de ser homem, mulher, realmente chega a ser assim fascinante, né? E vira realmente um propósito, como eu te falei, e ter o propósito, uma missão clara, eu acho que faz uma diferença
na nossa vida para querer fazer uma diferença no mundo, né? Então, óbvio, outro dia o próprio Google comentou, através aí da nossa porta-voz, Paula, dizendo que durante a pandemia, né, alguns termos, eles tiveram uma busca muito maior do que outros termos positivos do que termos negativos, né, em termos ali a plataforma e a máquina de busca. Isso para a gente é fantástico, né, que as pessoas estão querendo realmente ter um mundo melhor, uma vida melhor, né, e nesse cenário a gente pode atacar várias dimensões. E falando um pouco do líder, eu sugiro a gente primeiro ficar atento aos psicopatas corporativos. É um termo que eu aprendi e é um termo que eu tenho agora a antena ligada com esse comando e controle que não cabe mais, né? Essa preocupação em defesa de território que não cabe mais, né? Os comentários pejorativos diários de outros colegas que também não cabe mais. Então, se faz isso com A, pode fazer também com você, entendeu? Então, não se una, não seja complacente a esse tipo de coisa, né? Enfim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de erradicar esse tipo de coisa, e eu acho que o verdadeiro líder é aquele que traz transparência, o olho no olho, mesmo no virtual, o olho no olho é muito importante, sem agendas paralelas, sem agendas pessoais, faz uma escutativa e também faz desafio para a gente crescer. Eu acredito muito nesse líder moderno. Excelente, excelente, Ricardo. Eu adoro tecnologia, né? Você está aí na transformação digital. Quais são as tecnologias que você tem tateado aí, ou tem mapeado, que são as mais interessantes para o trabalho da Mosaic Fertilizantes hoje e que você está mais empolgado aí? Tá, dentro desse universo, eu posso começar com a parte de analytics, machine learning, inteligência artificial. Eu separo muito a parte de dados de analytics, tá? Dados eu sempre digo que é olhar pelo retrovisor e analytics é a gente olhar para frente, né? Então, acho que analytics, machine learning, inteligência artificial é super, super promissor. Eu acho que qualquer área de negócio, e aqui não é diferente, é uma das grandes fundações para a gente acelerar essa jornada digital, sabe, Harold? Então, eu estou olhando com muito carinho essa parte. A gente tem provas de conceito, por exemplo, de impressoras 3D, super interessante. A gente tem provas de conceito de carros autônomos. Você acredita nisso? A gente tem carros autônomos rodando, a gente está olhando e não tem ninguém dentro, e ele vai, ele volta. Então, é super, super interessante. A gente tem câmeras inteligentes. Os nossos sites, eles são absolutamente gigantescos. A gente vai da mina ao campo, né? Então, a gente faz toda essa parte de mineração. Então, tem esteiras, correias, que fazem justamente a quebra da rocha para gerar os nossos produtos, né? Através de aí, potássio, fosfato e assim por diante. Então, a instalação de câmeras inteligentes para ver como é que está o nosso processo, muito interessante. A inspeção via drones em minas subterrâneas. Então, a gente já tem, ontem a gente soltou isso e virou público, que é justamente fazer a inspeção com um inspetor remoto. Então, ali a gente tem uma parte de segurança muito, muito importante, e a gente sabe de toda a complexidade de segurança dos nossos funcionários, colaboradores e terceiros dentro de uma mina subterrânea. Eu acho que a chuva digital chegou no Brasil, Harold, tudo é possível, mesmo com a diferença de infraestrutura que o Brasil tem hoje com o Canadá, com Dinamarca, com Suécia, com Japão, tudo é possível, mergulha que dá, entendeu? Mergulha que dá, e eu acredito muito no querer é poder, tá? Eu dei alguns exemplos de algumas provas de conceito que a gente está fazendo, são reais, as provas de conceito, a gente olha, a gente pode tocar essas provas de conceito. Legal. E eu acredito muito no querer é poder. Super, super jóia. Obrigado pela pergunta, e eu acho que isso vai inspirar muita gente. Não, legal, excelente, excelente. Para a gente finalizar, Ricardo, por que, sei lá, nessa fase de vida, de carreira que você estava, você aceitou esse novo desafio na Mosaic Fertilizantes, que, assim, apesar da Nestlé estar próxima aí do mundo agro, né? Eu acho que são mundos, da cadeia. Acho que são mundos relativamente diferentes, assim. O que te atraiu nesse desafio aí? Antes eu ia da fazenda até o garfo,
né? E agora eu vou da mina até a fazenda. É interessante, né? É uma complementação dessa cadeia, mas como você falou, são mundos bastante diferentes, e aqui eu vou abrir meu coração, né? Sabe, Harold, aquelas coisas que a gente tem na cabeça, e aquele pensamento repetitivo que a gente tem na cabeça, que a psicologia chama de pensamento ruminante, né? Aquela coisa que não sai da sua cabeça. Eu tinha muito isso, eu tenho muito isso para as outras coisas, mas eu acho que para a minha vida corporativa, a minha vida profissional, eu sempre pensei que eu queria cruzar a barreira dos 50 anos fazendo alguma coisa diferente, né? Tá próximo, né? Tá próximo, né? Essa barreira, né? E fazendo algo diferente. E desde o início das conversas com a Mosaic Fertilizantes, eu percebi que a parceria fazia sentido para eu aplicar o que eu aprendi, então fazer uma diferença ali para aplicar o que eu aprendi, né? Uhum. Aprender e me desenvolver alguma coisa nova, absolutamente nova. Eu tô há 100 e poucos dias em casa, numa nova empresa, num novo contexto, porque devido a toda a pandemia, a empresa americana bastante restrita e muito consciente do perigo que ainda a gente está. Então, eu não conheço ninguém ao vivo, né? Então, esse aprender e me desenvolver dentro desse mundo, para mim, eu tenho me desafiado diariamente, super empolgado, buscar um propósito mais nobre do que ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa, é muito raro. É muito raro. Esse propósito, ele é um propósito muito grande, é um propósito genuíno e nobre, porque com a previsão da gente ter 10 bilhões de pessoas nessa nossa casa chamada Planeta Terra, a nossa responsabilidade, ela aumenta muito, e eu acho que a gente pode fazer a diferença. Então, eu aceitei esse desafio para justamente fazer essa diferença no mundo. Então, estou muito, muito contente, e foram esses os fatores que me incentivaram a estar aqui. Eu acordo sorrindo e vou dormir sorrindo, porque a nossa vida profissional, ela meio que hoje se misturou com a nossa vida pessoal, e se a gente não está contente no que a gente está fazendo, obviamente, tem que realmente repensar. E eu tentei, todo mundo diz, né? Eu nunca vou ser um bom jogador de pôquer, porque eu não faço poker face, né? O que eu estou sentindo está aqui, e eu espero ter passado um pouco durante essa nossa conversa essa energia, essa alegria, essa felicidade de que realmente a gente pode acreditar nas coisas e fazer a diferença. E eu fico absolutamente à sua disposição, à disposição da Top, com a Sandra, que eu também admiro muito, respeito muito ela, e fico aqui à disposição. Não, foi incrível, dá para ver claramente o brilho nos seus olhos aqui enquanto a gente estava conversando, Ricardo, que você é apaixonado pela área, pelo que você está fazendo hoje. É incrível como, às vezes, passa desapercebido para a gente, né? Tipo assim, a gente foi de 3 bilhões de pratos de comida 100 anos atrás para 24 bilhões de pratos de comida diários no mundo hoje, né? Olha o peso que um player como a Mosaic Fertilizantes tem na garantia de que boa parte da população global consiga se alimentar, né? E às vezes a gente passa despercebido por isso, né? A galera fica mais reclamando assim, tá lá invadindo a mina e extraindo coisa e não sei o quê. Não, tem um propósito maravilhoso por trás, entendeu? Tipo, tem quanta gente sendo alimentadas por causa desse tipo de trabalho, e a gente espera ver um crescimento cada vez mais exponencial aí com o seu trabalho aí de transformação digital. Ricardo, foi uma excelente conversa, um prazer. Eu adoraria conhecer as provas de conceito, então se um dia elas estiverem abertas, eu aceitaria de bom grado um convite, porque... e tem muitas outras, questão da gente marcar, e a gente acredita muito que vai da liga, a gente vai conseguir rolloutar isso pela companhia, e eu acho que o mercado tem a ganhar. É óbvio que a Mosaic Fertilizantes tem muito a ganhar, mas eu acho que a indústria tem muito a ganhar, a população tem muito a ganhar, e é por isso que a gente
tem esse propósito de vida, super feliz, super obrigado, achei super joia todas as perguntas e eu me coloco absolutamente aqui à disposição. Legal, obrigado pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever nos nossos canais, estão aqui na descrição do YouTube ou no podcast, dependendo do device que você estiver usando aí, a jornada de cliente que você está vivendo aqui, LinkedIn, Instagram, da Topmind, meu, do Marcelo, das nossas empresas, estão todos disponíveis aqui. A gente vai deixar também o link do site da Mosaic Fertilizantes, se vocês quiserem conhecer aí um pouco mais, e claro, do Ricardo, se o Ricardo permitir, né, para o pessoal se conectar com ele no LinkedIn, aproveitando que ele já deu a deixa aí que tá montando a equipe. E pessoal, muito obrigado pela audiência, até o próximo bate-papo. Grande abraço, tchau, tchau.